muitas vezes, assim, a vida do comentarista, no sentido de ser mais imparcial, a mim, que nunca fui comentarista de TV e nem narrador, me parece mais tranquila do ponto de vista de que você tem que esperar a tua hora de falar e você vai pensar, você vai raciocinar e você vai dar a sua opinião ali. Falando propriamente do comentarista de jogo. O narrador, eu sempre pensei, puta, eu não tenho pretensão nenhuma de ser narrador, não tenho voz pra isso, não tenho vocação, mas se tivesse tido, como seria narrar um gol no último minuto, aquele gol do Ricardinho contra o meu time que eu quase morri. Eu narrei. E ter que narrar, Eu narrei. e ter que narrar com uma puta de uma empolgação, porque eu tô vendendo aquele gol pra uma torcida gigantesca e tudo mais e tal. Ou seja, você tem que tirar um pouco o teu coração da jogada e fazer a coisa de maneira totalmente profissional. Isso pra mim sempre foi uma coisa mais difícil de enxergar. E agora, você consegue, tendo que fazer isso, você consegue ainda ser um torcedor quando você não tá ali? Se é aquele cara que acompanha, se é aquele cara que tá em casa e não tá fazendo o jogo, tá ali assistindo, Sofrendo. puto, sofrendo, sem estar no microfone xingando A, B, C ou D. Ou você é um cara que quando começa essa coisa de você se tornar narrador, necessariamente você tem que tirar um pé da coisa pra tentar fazer o trabalho da melhor maneira possível. Eu não sei se necessariamente como você coloca, né? Eu acho que cada um é cada um, cada um continua tendo ou não a importância do futebol dentro da sua vida. Eu posso te garantir assim, hoje o futebol tem muito menos importância na minha vida pessoal do que tinha quando eu era garoto. Quando eu era garoto eu sofria, eu chorava, me descabelava quando meu time perdia. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia, inclusive, tem dias que o meu time tá jogando e que eu vou pro cinema com a minha mulher e quero que se dane, né? Porque é mais importante eu estar com ela no cinema do que ver aquele time jogar. Então, hoje em dia, e acho que essa é uma questão que a maioria das pessoas que acompanham a gente, o cara que é torcedor, o cara que vê a gente na televisão, as pessoas não entendem. Mas hoje em dia o futebol tem muito menos importância na minha vida. E eu tô dizendo da minha vida pessoal, né? Porque é óbvio que como profissional eu continuo tendo o futebol e o esporte de uma forma geral como muito importante na minha vida. Mas na minha vida pessoal ele não tem essa importância toda. Eu prefiro hoje em dia brincar com meus netos do que ver um jogo na televisão do meu time, ou que não seja do meu time. Eu não sou aquele cara que passa o final de semana zapeando para assistir todos os jogos possíveis. Não faço isso. Não, juro por Deus que eu não faço. Eu gosto de assistir futebol quando eu sei que é um jogo que pode me dar alguma coisa a mais. É um clássico, é o Manchester City, é o Bayern de Munique, enfim. Esse tipo de jogo eu gosto de assistir. Mas eu não paro pra assistir 15 de Jaú e São Bento porque eu sou louco pro futebol. Não faço isso. Me desculpa, eu não faço. Talvez devesse, mas não faço. Então, hoje em dia... E tem uma coisa, né, Rodolfo e Felipe, que talvez as pessoas não entendam muito isso quando a gente fala. Mas quando você começa a conviver com o mundo do futebol, não só narrando jogos, mas você encontra o jogador, você encontra o técnico, você participa de programa, você lê muito, né, sobre o que está acontecendo. Você fica sabendo pelo repórter que vai lá todo dia no clube. É que o torcedor dá uma importância à vitória ou à derrota que a maioria dos jogadores não dá. Porque a vida do cara no dia seguinte segue normalmente. Ele tem um contrato, ele vai continuar... Principalmente o cara que está com uma vidinha feita, né? Ele vai continuar recebendo o salário dele, ele vai continuar... Daqui uma semana ele está em outro clube, que talvez tenha sido aquele que fez o seu time perder e te fez sofrer, entendeu? Então, na verdade... E eu não estou dizendo que isso está errado. Não estou criticando, porque esses caras são profissionais. Claro. Eu trabalhei 10 anos na ESPN, vim para o Sport TV, e não é por causa disso que eu vou boicotar o Sport TV para favorecer. Não, eu vou me dedicar da mesma forma, assim como os profissionais de futebol fazem. O cara tá aqui hoje, tá ali amanhã, tá no outro clube daqui 2 anos, enfim. Isso não é uma crítica, mas você começa a perceber que o negócio tomou um tom tão profissional que para eles perder ou ganhar, é claro que o cara fica chateado, ninguém quer perder, mas já não tem o mesmo significado que tem para você, torcedor. Você que perde o sono porque o seu time perdeu uma final de campeonato, enfim. Então, isso foi me tirando um pouco essa coisa de sofrer com o futebol. Eu não sofro, juro por Deus que hoje eu não sofro. Quero chegar assisto aí. Jogos. Quero chegar aí nesse lugar. Porra, eu também, puta que velho. pariu, cara. Então, e é difícil você dizer isso pra pessoa que torce e te acompanha. Né? A pessoa acha que você continua sendo o torcedor no microfone. E, cara, eu já falei isso aqui, numa transmissão de futebol, tem tanta coisa envolvida, você tem que se preocupar com tanta coisa. Eu tenho 2 caras falando comigo na orelha, eu tenho o comercial que eu preciso chamar,
tem as chamadas do texto, eu tenho que acionar o comentarista, porque o cara não pode ficar quieto, eu tenho que perguntar pros repórteres, enfim. Eu não tenho tempo. O cara fala, quando você torce, como é que você faz quando você vai fazer o seu time? Você torce, você só... Cara, eu não tenho tempo nem de ver quem é que tá jogando, né, se é o meu time, se não é, porque eu tenho tanta coisa pra me preocupar ali que não dá tempo.